Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui no Resenha Forense. O convidado de hoje é o amigo Rafael Cronge, que certamente aparecerá aqui daqui a pouquinho. Eu já vou mandar o convite para ele, depois que a gente se acostuma a fazer. Chegou aí, grande Cronge. Opa, nos E aí, encontramos. Tudo Marcelo? bem? Tudo Como é jóia, que vai? graças a Deus. Muito cansado, mas bem, e você? Aí, do mesmo jeito. Essa vida de mestrado e de projetos paralelos nos força bastante, né? É. E tudo utiliza a mesma faculdade, por assim dizer, né? Acaba cansando mais. Com certeza, não é nada braçal, né? Esse é o problema. Bom, deixe-me apresentá-lo e aí a gente manda brasa, pode ser? Perfeito. Muito bem, então. Eu não gosto de apresentações muito envaidecidas, então eu sou bem breve. Pessoal, esse aí na tela é o Rafael Cronge, um amigo que o Direito Natural me trouxe, posso colocar assim. O Cronge vem desenvolvendo pesquisas muito bem feitas em duas frentes, eu diria. Uma delas está centrada na historiografia, né, na história, na teoria da história, e acho até que a gente tem certa bibliografia em comum, né? Por exemplo, aquele livreto que mudou minha vida do Ricardo Marcelo Fonseca, O de teorias da Introdução. história, a introdução, um livro fantástico. Sempre Não, esse indico livro aos é meus bonito. alunos. Muito bom. Não digo que é o definitivo, mas ele começou, foi o primeiro que eu li e falei, ah, tá. Há Tem algo de alguma coisa errado aqui, né? entre os juristas, exatamente. E a segunda linha de pesquisa do Cronge, interseccionada com a primeira, evidentemente, acaba sendo uma teoria do Estado, ou uma teoria política com Eric Voegelin, né, que hoje é aí o nome que encampa até a sua dissertação de mestrado, salvo engano meu. Até você pode falar disso daqui a pouquinho, antes de entrarmos no nosso tema. E é isso aí, Cronge, seja bem-vindo. Legal tê-lo aqui. Aliás, o Cronge tem um texto que será publicado num livro que eu e o Bonaldo vamos lançar esse ano, se Deus quiser. Em junho sai, se Deus quiser. Tá aqui o artigo. Estou terminando a revisão. Ah, sim. Fazendo os cortes, acho que vai ficar legal. E o artigo é Ah, com exatamente certeza. sobre o Vogelin, né? É sobre assim, uma tentativa de delinear melhor qual o pensamento jurídico dele. E eu utilizei muito mais ele na minha monografia, porque eu tratei do problema da filosofia da história e de como ela influencia o pensamento político e jurídico, então a influência dele foi mais direta lá. Aqui na dissertação, como eu estou estudando história do direito, a influência dele está sendo mais indireta, porque ele não se debruçou diretamente sobre esse campo. Mas ele tem muitas contribuições para a historiografia, e eu até vou falar de algumas delas aqui, comparando com a perspectiva do Reale ao longo da nossa conversa, né? Como ele tem também algumas perspectivas interessantes quanto ao direito enquanto um fenômeno não apenas social, mas social histórico, né? O que é muito importante e que também é um dos fortes do Reale, por assim dizer. Então, essas duas frontes estão muito bem ligadas assim na minha pesquisa, né? Elas não são dois frontes separados, é praticamente o mesmo fronte, por assim dizer. Uma ligada à outra. Bem, É, o tema de hoje é algo que às vezes, só para contar a história dessa live, né, que é um tanto interessante. O Rafael tem feito caixas, né, de perguntas, e alguém ali perguntou, qual é a diferença ou qual é a semelhança entre a teoria tridimensional do direito e a teoria clássica da lei natural, né? E é engraçado, às vezes eu me pego pensando nisso e eu acho que não sou o único, né? É um tipo de curiosidade interessante. E aí nisso eu vi a resposta do Cronge, achei muito interessante também, ó, tendo aí nesse sentido o problema do neocantismo que a gente vai discutir hoje. E aí eu o convidei, né? E ele gentilmente aceitou. Então, basicamente, o tema de hoje é a teoria tridimensional e qualquer tipo de proposta teorética do Miguel Reale é ou não harmônica com a teoria clássica da lei natural? Por quê? E afinal de contas, se ela é similar, ela seria redundância inútil, né? Ela é mais do mesmo? O que ela tem de diferente, né? Então, eu vou passar a palavra para você, porque o tema é cabeludo, né? É espinhoso. e eu percebi o quão espioso ele é fazendo
assim, revisando o material para essa live. Porque eu li o livro Teoria Tridimensional do Direito antes de entrar propriamente nos estudos sobre lei natural. Então, assim, eu não conhecia muito, né? Não conhecia direito de Santo Tomás, não conhecia direito Aristóteles. E quando eu li, aquilo me pareceu genial. E ainda hoje, revisando os materiais, eu acho que a teoria tridimensional, dentro das condições dela, das condições nas quais ela foi feita, do ambiente intelectual, e de onde o Miguel Reale saiu, né, que é do e de onde até ainda estava vinculado até o final da vida, né, com algumas discordâncias, que é do culturalismo neocantiano, que começa aqui no Brasil, ainda quase no Império, eu acho que ainda é no Império, com o Tobias Barreto, né, em comecinho da República, final do Império, comecinho da República. Então, o Miguel Reale ele vem, por assim dizer, de uma linhagem intelectual muito antiga no Brasil e que, de alguns modos, ainda tem alguma vida hoje, né? Então, do ambiente do qual ele saiu, eu acho que a teoria dele é realmente um arranjo genial. Aonde ele conseguiu chegar, né? E as conclusões que ele conseguiu tirar. Isso, porém, quando você compara com a teoria do direito natural, ainda não é suficiente, né? Porque eu acho que o Fogel ele diz de Max Weber que Max Weber, assim como Moisés, chegou às portas da Terra Prometida, mas não foi lhe permitido entrar por causa da sua metodologia. E como a metodologia do Weber e a metodologia do Reale tem a mesma raiz, né, o kantiano, eu acho que dá para aplicar a mesma coisa. Ele quase chega lá, né? Ele quase chega numa teoria justnaturalista clássica, no sentido clássico. Mas esse quase chegar, ele vai realmente muito longe. Eu estava relendo as notas aqui e tinha alguns momentos que eu dizia, putz, mas isso daqui poderia ser traduzido em termos de uma filosofia do direito natural clássico, né? Facilmente poderia ser traduzido. Então, ele realmente chegou muito perto, muito perto. Mas eu queria saber também, Marcelo, as suas inquietações quanto a ela, porque eu tenho as minhas e eu acho que desenvolver isso agora é muito útil, principalmente para quem não conhece um pouco do Reale, né? Com certeza. Bom, primeiro acho que você acertou em cheio, né? A questão contextual. Nada que me surpreenda, até porque você hoje tem um arranjo metodológico histórico muito bom, naturalmente. Sem falso elogio, é verdade, né? E de fato, não, mas é verdade, a gente não pode se despregar do contexto no qual o autor esteve inserido, né? E Miguel Reale gestou a teoria tridimensional na virada da segunda metade do século XX, né? Então, entre 48, 50, 52, por aí. Tanto que eu tenho os folhetins aqui acho que era a primeira ou a segunda turma dele na USP. Eu tenho um livro bem lindo Você aqui. tem aí? Alguém tenho, Isso é daqui a uma pouco raridade, viu? é uma raridade, vou até pegar aqui. São folhetins taquigrafados por um tal de Fernando Gentili, que foi aluno da USP. E é engraçado, tá aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, porque o Instagram ele prejudica a qualidade, mas alguém taquigrafou, né, as aulas para o quinto ano. E é engraçado, a filosofia do direito fica no quinto ano na USP, né? Tá aqui, ó. É a primeira turma, acho que foi em 1944. E aqui eu já li o material na íntegra, e é possível perceber que há uma inquietação, né? Então é inegável que a teoria tridimensional constitui, sim, um arranjo teorético contra o positivismo. Porque uma coisa é você falar, hoje o positivismo ainda é muito forte, mas volta para a década de 30, de 40, para você ver se não era ainda mais forte, né? Talvez, para citar um expoente, Kelsen ainda era muito pulsante, muito mais pulsante, né? Kelsen veio ao Brasil nessa época. É verdade. Veio ao E Brasil. ele tem uma história interessante sobre isso, né? Não sei se o Miguel Reale chegou a se encontrar com Kelsen. Há quem diga até que... Ah, não, eu estou me confundindo. É que Pontes de Miranda teria encontrado um físico também. Eu estou me confundindo nas histórias. Mas sim, Kelsen esteve aqui e tem um parecer do Kelsen para uma revista de direito administrativo
Não sei se você já ouviu falar, bem Já, eu acho que é interessante. sobre alguma questão do governo Vargas, né? Exato, ele foi contratado para fazer um parecer, né? Aham. Essas histórias são bem interessantes. Mas então acho que de antemão a gente já fixa uma premissa muito útil aqui, que é essa, né? Não dá para menoscabar a sua produção, dado o seu contexto. Então, é um exagero dizer que ele foi corajoso, mas ele inovou. Para o momento dele, ele inovou. Eu não diria nem que é engraçado. Eu estava relendo hoje uma resenha que eu fiz de outra obra dele. Não foi nem da teoria tridimensional. Foi de um outro livro que eu acho até melhor, que é O Direito como Experiência. Ah, Eu acho que ali dá para entender com mais precisão a proposta gnoseológica do Reale, e aí a gente pode começar a avançar aos poucos. Sobre minhas inquietações, elas naturalmente surgem mais recentemente, com o processo de amadurecimento. Né? Eu conhecia a lei, a teoria da lei natural e a filosofia antiga, medieval, e principalmente filosofia escolástica, mais recentemente, né? Não foi da noite para o dia. Então, depois que eu fui entender o que seriam potências da alma, como isso se encaixa na ética nicômaco e na filosofia é, escolástica também, como Tomás de Aquino adapta essas questões. E aí chega um momento que a gente pensa, tá, qual é a diferença? é. Né? E aí, essa é a pergunta. Eu tenho algumas hipóteses, mas aí eu vou retomar para você. Deixa eu te ouvir mais. Bom, para quem nunca ouviu falar da teoria. Bom, eu acho que na verdade todo mundo que passou por uma faculdade de direito ouviu falar da teoria tridimensional, né? Sabe pelo menos o básico que é aquela analogia do tripé, né? Que o direito ele é um tripé que tem com três pés o fato, a norma e o valor, e que você não pode tirar um, senão o direito fica capenga, não se sustenta. Essa explicação ela já é uma explicação muito reduzida, porque a teoria do Miguel Reale, na verdade, é mais complexa. Né? O fraseado específico que ele diz é o seguinte, é que é como se... É um negócio meio hegeliano, eu acho que ele tinha alguma influência hegeliana. Né? É que existe o fato, né? E o fato ele se orienta, ele existe uma tensão em relação ao valor, e dessa tensão surge a norma, que é um momento na vida da relação entre o fato e o valor, e que resolve a tensão entre o fato e o valor, né? Resolve por superação. Isso é uma formulação muito curiosa, porque você já vê que não dá para você entender com base na analogia do tripé. Né? Você tem que entender de outro modo, porque ele mesmo coloca essa relação de um modo histórico, né? De um modo existem momentos, pelo menos momentos lógicos dentro da teoria tridimensional. Não são três aspectos estáticos que permanecem estáticos. Né? Então, eles têm uma espécie de unidade substancial, por assim dizer. Ele tenta formular essa unidade substancial nesses termos mais ou menos hegelianos. Mas qual é o problema? Eu acho que a principal diferença é que o Daniel está notando, é quase a dialética hegeliana, e realmente parece em muitos momentos. A principal diferença é que ele ainda trabalha muito dentro da chave teórica do neocantismo. E aqui eu acho que vale uma explicação, uma breve explicação histórica também, porque na época do Miguel Reale, a principal corrente vigente, acho que dá para dizer no Ocidente, né, ou, de maneira geral, assim, era o positivismo jurídico. O positivismo jurídico, especialmente na sua versão kelseniana, ele se desenvolve a partir dos estudos que a escola de Marburgo, que é uma das escolas neocantianas, eu acho que é a do sul da Alemanha, empreendeu. E eram estudos muito voltados para a parte lógica da obra kantiana. Então, Kelsen, muito influenciado por esses estudos neocantianos, dessa escola específica, ele desenvolve a sua teoria do direito, que se pretende uma teoria pura e uma teoria extremamente lógica. Eu estava comentando semana passada que quando nós observamos o funcionamento do direito medieval, nós percebemos que entre os diversos ordenamentos jurídicos não existia nenhuma hierarquia fixa. Né? Então você tinha direito canônico, você tinha o direito comum, você tinha o direito feudal, o direito germânico, além disso, o direito de cada reino, os pareceres judiciais, os costumes, e você não tinha uma hierarquia fixa para resolver uma questão jurídica. Você não dizia, bom, primeiro você analisa se cabe dentro de tal
norma jurídica. Se não couber, você vai para a da hierarquia superior. E no final das contas, todas podem ser resolvidas por uma mais geral que engloba todas. Né? Não existia essa hierarquia fixa. O Espanha chama isso de era uma hierarquia variável, né? Uma geometria variável. O Kelsen, sendo o bom lógico que era, ele estabelece uma hierarquia fixa que permanece até hoje. Nós não conseguimos escapar dela. Né? Então, você É. tem essa corrente do pensamento jurídico e você tem uma outra corrente que também surge no seio do neocantismo, que é a da escola de Baden, que é a também chamada escola culturalista, né, da filosofia culturalista, que é aquela a qual o Miguel Reale se filia. Então, no final das contas, quando nós falamos da briga entre o Miguel Reale e o positivismo, nós estamos falando de uma briga entre irmãos. Né? É Rômulo e Remo lutando um contra o outro. Né? Eles têm a mesma origem, os mesmos fundamentos teóricos e os mesmos problemas, mas eles tentam resolver esses problemas de maneira diferente. Né? Miguel Reale, no caso, dedicando sobre as ciências do espírito, sobre a cultura, sobre tudo aquilo que estava para além da análise puramente lógica. Esse quadro é importante para entender o seguinte, que, obviamente, o Miguel Reale iria padecer de alguns males contra os quais ele lutava. Então, lutando contra o positivismo jurídico, ele também acabava se incriminando contra o positivismo jurídico. Então, era inevitável se incriminando pela própria crítica que fazia. Né? Então, eu acho que era inevitável que ele percebesse alguma fraqueza nos seus fundamentos. A principal fraqueza, a meu ver, comparada com o direito natural clássico, a principal diferença entre o pensamento do Miguel Reale e o direito natural clássico é a estruturação da realidade do pensamento na chave ser e dever ser. Que Com certeza. é herdada do pensamento kantiano, neo-kantiano. Eu acho até, quem pode falar melhor sobre isso é o Gustavo França, né? Mas eu acho até que o pensamento neo-kantiano deu mais ênfase nisso do que o próprio Kant, pelo menos é o que me parece, assim, porque o Gustavo já me falou que Kant não é tão anti-aristotélico assim, mas o fato é que existe essa chave de pensamento. Só um parêntese. O Gustavo ao qual você se refere é um que está produzindo uma tese, uma dissertação, sugerindo uma aproximação de Kant e de Tomás? O próprio. Do nosso grupo, né? Do nosso grupo, isso, é o Gustavo França. Ele é corajoso, hein? É corajoso, exato. Por isso que eu digo assim... Eu ainda não consigo enxergar isso, com todo não. respeito, evidentemente. Eu acho que é água e vinho. No colo dele. Mas assim, eu quero ver óleo e água, na verdade. Dele quando ele terminar. Interessante. Isso, né? Corajoso. Corajoso, inclusive porque a interpretação... Desculpa te interromper. Não, é bom que o pessoal pesquisa, perturba ele lá. Porque a interpretação vigente de Kant, né, inclusive dos neocantianos, pensa o mundo sob essa chave do ser e dever ser. Basicamente é que existe o ser, existe o fato, existe a realidade agora, no presente, né, a realidade material, e existe uma realidade transcendente que é um ideal acerca daquilo que nós pensamos na sociedade, né? Quer dizer, nós vemos os problemas que existem, nós desejamos que as coisas fossem diferentes e então conjecturamos ideais, que não vale a pena investigar qual a fonte desses ideais, ou utopias, né? E passamos a medir a nossa vida não por aquilo que acontece, mas por aquilo que deveria acontecer. Essa é uma chave do pensamento neocantiano. O pensamento dos naturalistas clássicos, por outro lado, ele me parece que essa distinção sequer existia. E eu tenho uma hipótese, mas uma hipótese que eu ainda não confirmei, de que essa distinção ela só surge propriamente, ou melhor, as condições para que elas surjam só acontecem com o advento da revelação. Porque é só com a revelação que surge a divisão entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Né? Então surge... Portanto, um justnaturalismo aí de cariz religioso, né? Exato. Ou com suporte metafísico religioso, enfim. Exato. Então surge a ideia de que existe algo, existe, por assim dizer, uma cidade para além da nossa cidade, que não é apenas uma metáfora, mas que é uma realidade, e que de algum modo a vida humana está relacionada a viver já aqui alguns aspectos dessa cidade, embora as duas nunca se confundam. Né?
Então você tem aí com o pensamento cristão, o justnaturalista cristão e político cristão, uma tensão muito precisa e que a qualquer momento pode perder a harmonia. E você pode Uhum. descambar, seja por uma negação da cidade de Deus, seja por uma visão de que a cidade de Deus já está aqui agora. Então, o pensamento naturalista clássico, se nós falamos aqui de Platão e Aristóteles, mais especificamente Aristóteles, né, não tem como base essa visão de um dever ser abstrato, ideal, de uma segunda cidade perfeita e utópica. Mas sim se constrói sobre o fundamento natural percebido nas investigações acerca da própria natureza, que é a relação entre ato e potência. Então, Uhum. não é que o ser humano deve ser melhor, mas é que ele tem em si a potência de ser melhor. E isso são coisas muito distintas. Porque no primeiro você coloca uma realidade superior, né, externa ao homem, e que ele poderia trazer para cá, né, realizar aqui, na relação, no pensamento kantiano de ser e dever ser. E no pensamento clássico, ao contrário, você teria já dentro do homem as capacidades de crescer em virtude, de se tornar justo, de fazer aquilo que é bom, de dar a cada um o que é seu. Né? E, portanto, já no seio da sociedade, você teria as potências necessárias para que a sociedade melhorasse e se desenvolvesse. Essa chave de pensamento, essa diferença que me parece a principal entre o pensamento do Miguel Reale e do naturalismo clássico, é o que me parece o que faz com que o Miguel Reale não consiga chegar a uma visão integral do fenômeno jurídico. Por quê? Porque como ele está trabalhando ainda dentro da chave ser e dever ser, mesmo que em alguns momentos ele pareça quase superar essa chave, né? E em alguns momentos fica muito claro assim, que ele está querendo superar. Por exemplo, quando ele fala que o valor não é um objeto ideal, mas que ele é um terceiro gênero das coisas, né? O que ele existe também na Uhum. realidade, embora não define exatamente como isso funciona, você percebe que ele vê um problema nessa chave de pensamento, mas não consegue resolver exatamente. Ele chama de ser enquanto dever ser, né? Ser enquanto dever ser, exato. Então, ele está tentando superar, mas ele não consegue sair dessa chave de pensamento. Uhum. Em outro momento, também parece que ele tenta superar esse problema, né? Que é quando ele desenvolve o que me parece a parte mais genial da obra dele, que é o historicismo axiológico, que é uma tentativa de resolver a disputa entre os ideais abstratos, os valores, não é? Tudo isso que é imaterial e guia a vida humana, e a própria relatividade da história, né? A própria relatividade das sociedades humanas e a própria relatividade da vida humana, a contingência da vida humana. Ele tenta resolver, articular por uma relação de, como é que ele chama? Implicação de bipolaridade, né? Alguma coisa assim, que as duas se implicam mutuamente, não podem existir uma sem a outra. Ele tenta resolver esse problema unindo as duas, mostrando como, na verdade, ao longo da história, os homens buscam valores e, uma vez que eles encontram esses valores se tornam, por assim dizer, paradigmas que não podem mais ser questionados racionalmente. Ou eles existem na contingência e surgem da contingência histórica, mas acabam transcendendo a contingência histórica sem se separar completamente dela. Então, ele tenta resolver esse problema da distinção entre ser e dever ser. Mas me parece que ele falha. E quando ele falha, isso significa que os três aspectos do direito, né, o fato, o valor e a norma, eles permanecem sem um núcleo substancial. Porque se de fato a norma surge como uma superação da tensão entre o fato e o valor, essa superação significaria que agora o fato e o valor, ou seja, o ser e o dever ser, existem de maneira unitária, não é? Eles não estão mais separados como estavam. Então a norma seria, por assim dizer, a própria materialização dessa tensão, né? Ela traria dentro de si essa tensão e resolveria essa tensão na existência histórica. Então o fato e o valor estariam unidos ali.
de maneira substancial. Mas se ele de fato tivesse feito esse salto, tivesse resolvido o problema pela resolução da tensão entre fato e valor, ele não afirmaria mais a existência, ele pularia da chave, né, de ser e dever ser para uma chave de ato e potência, porque é exatamente isso. Né? O que é o ato e potência? É você perceber que não é que você imagina ideais para as coisas como elas existem, mas é que quando você olha uma coisa, você percebe as deficiências dela, ao mesmo tempo você percebe as potencialidades dela e tudo aquilo que ela pode ser. Não aquilo que você imagina utopicamente que ela seria, mas aquilo que ela efetivamente pode ser. E aquilo que ela pode se tornar caso as condições favoráveis se realizem. Então, a superação, de fato, da tensão entre fato e valor o justnaturalismo clássico. E então, por causa dessa outra chave de pensamento, né? Mas o Miguel Reale não chega aí. Então, ele realmente arranha o problema, ele chega muito perto, mas ele não consegue superar, pelo menos a meu ver. No começo dessa sua fala, pelo que eu entendi, você traçou bem, aliás, a distinção, porque isso é muito importante de mostrar aqui hoje. O pessoal fala, neocantismo, né, como se fosse um bloco homogêneo. Não é bem assim. Você disse bem, são duas escolas, né? Você citou a de Baden, e antes disso, acho que você explicou a de Marburgo. É de São duas, Marburgo. né? São duas. É. Tem até A uma primeira... terceira, mas a terceira é menos proeminente. Ah, é? Não sabia. Tem uma terceira? Que Tem uma seria de terceira. onde? Eu acho que ela não está nomeada de acordo com uma cidade. Ela está nomeada de Hum, acordo com um pensador específico. Mas eu não lembro agora o nome dele, mas eu sei que tem. entendi. Bom, a primeira, que é a de Marburgo, tem no direito como um grande expoente, se eu não me engano, Rudolf von Stammler, Eu acho que que sim. segundo Reale teria influenciado bastante o Kelsen, né? E a segunda, que é a de Baden, também, se não estou equivocado, faz tempo que eu não toco nessas diferenças, tem, por exemplo, o Radbruch, né? O E a Radbruch. de, e a de Baden é que teria influenciado com mais poderio o pensamento do Reale, né? Isso. Bom, O de tudo que você culturalismo. disse, eu até vinha pensando nisso. Talvez já aí uma primeira diferença, né? A teoria tridimensional é muito interessante, não só para tudo que você disse, mas também para um salto qualitativo enciclopédico, sobretudo em um momento, você citou o Tobias Barreto, né? No momento de recorte excessivo das matérias, não só internamente do direito, mas do direito como em qualquer outra dita ciência, né? Então, direito é uma coisa, sociologia é outra, psicologia é outra e assim vai. Então, nesse aspecto, a teoria tridimensional me parece muito feliz. Só que, por exemplo, na atividade judicante, eu não consigo ver essa influência. Eu consigo ver a influência da lei natural. Há exemplo aqui de um livro de nosso conhecido Frederico Bonaldo, né? Ele tem um livro sobre as virtudes do magistrado. Uhum. Então, as virtudes cardeais, né, do juiz. A lei natural trata disso, a teoria clássica da lei natural, né? Como o juiz deve se comportar, como ele deve decidir. A teoria tridimensional talvez não toque esse problema com tanta felicidade. E tem mais, você falou da distinção que realmente entre os neocantianos, e aí não importa a escola, né? Essa distinção entre ser e dever ser, esse recorte absoluto entre um e outro, né? Semana passada eu li Hervada, naquele grupo de estudos que eu inaugurei, e o Hervada fala uma coisa que é muito interessante, né? A teoria clássica da lei natural traz o justo para um atributo ontológico da pessoa. Uhum. É um problema de Sein, não de Solem, ou o contrário, se eu não estiver equivocado, enfim. É de Sai, O Daniel... exatamente. Então, e aí é interessante, porque embora as potências da alma consigam inteligir o que é justo, mas olha só, a gente consegue inteligir o que é justo, só que a gente consegue inteligir algo externo a nós. Então, a lei natural está aí para ser inteligida. Ela não foi... a justiça não é um juízo humano colocado depois do fato. A justiça seria um juízo
pode até ser um juiz humano, mas que já capta algo antecedente ao próprio direito positivo. Eu nem falo antecedente ao direito, eu falo antecedente ao direito positivo. O outro, Daniel, ali falou, o tema interessante. Daniel, ética, me perdi aqui no chat, ética das virtudes judiciais. Isso. Bom, legal. Nossa, eu tinha perdido o chat aqui. E aí é interessante também notarmos como os penalistas se preocuparam com isso, né? Porque eles levaram o conceito de crime eu posso colocar assim, uma separação tão radical daquela analiticidade deles, né, de tipo, ilicitude e culpabilidade, que chegou um momento que o neokantismo começou a questionar alguns pontos do próprio finalismo, né? E aí, na teoria do erro, principalmente nas putatividades, eles começam a misturar o dolo com aspectos valorativos. Né? Tamanho desespero daquele momento, e daquele pessoal, daquela formação, e tentar colocar alguma teoria de valor dentro do direito. Né? Que o positivismo realmente tinha Ele exclui os freado. valores, né? Ele exclui. Exclui por um Ele processo até consciente. Exato, ele até faz o estudo, só que é mais ou menos, é tipo assim, como o Estado, alguém secular encara a religião, como um negocinho privado teu lá, Exato. que não Assim, é um pode ser negócio que escancarado. é irracional, não pode ser justificado, embora se relacione, mas não faz parte do direito, embora se relacione com o direito na realidade. Né? Sim. Então, já de antemão, bom, uma primeira premissa a gente havia colocado aqui, eu havia colocado aqui na live, eu não me lembro qual foi. Mas a segunda, então, a gente pode concordar que A primeira há uma era diferença. de levar em conta Me o lembre. contexto da época, né? Do Reale e o que ele fez. Sim, não. Perfeito, isso. Essa é a primeira premissa a ser levada em consideração, né? Miguel Reale viveu num contexto muito diferente do nosso e por isso há mérito na sua proposição teorética. Então a segunda colocação que a gente pode colocar hoje, e me corrija se eu estiver equivocado, é justamente essa, né? Como cada teoria encara o jurista. E aí jurista não é só acadêmico não, tá? É principalmente o homem do foro. Né? A teoria da lei natural está preocupada com o caso concreto. E, portanto, com a figura do juiz e das partes. Na medida em que, eu não vou dizer que ela tenta influenciar a decisão, mas ela sempre tenta oxigenar a decisão para que ela seja a melhor e a mais justa. Para que A ela seja teoria mais próxima do tridimensional... justo. Joia. A teoria tridimensional tem um elastecimento enciclopédico e acadêmico, mas a meu ver, também ela não dá conta de cobrir esses aspectos da ontologia humana, né? Justamente porque eu acho que ela não trata, por exemplo, ela não trata o problema da alma como um problema metafísico válido, Não, e nem né? como se tivesse alguma. Na verdade, eu acho que o Miguel Reale nem toca nessas questões. Né? Não Pelo menos toca, não assim, eu toca. não conheço tão profundamente as outras obras dele. Né? Eu conheço Sim, a teoria tridimensional, direito natural, direito positivo, conheço as obras jurídicas, mas você não vê ele em nenhum momento falando disso. E eu estava tentando achar aqui sim, uma citação, mas ele até fala o seguinte, que é necessário que o juiz seja justo para que a decisão seja justa. Mas ele coloca virtudes entre aspas, porque virtude para ele não é muito exato. diferente de um sentimento, de um... Assim, de um É uma coisa ele não entende sentimental, que né? é uma coisa sentimental ou uma coisa meio valorativa abstrata, né? Não é, Anticientífica, exato. Não é segundo a visão da um época. caráter, não é um estado de caráter que o sujeito adquire, Sim. né, e que influencia a vida dele e a prática dele como um todo. Uhum. Por isso Então, que ele não poderia falar de virtudes cardeais, por exemplo, né? exato, exato. E, eu não havia pensado por esse lado, mas realmente parece que o pensamento do Miguel Reale ele tem uma influência prática muito pequena, né? Pelo menos na prática jurídica Eu também não cotidiana. vejo não vejo influência. Porque hoje a gente está com um olhar mais ou menos viciado, porque a gente já está muito acostumado com a discussão sobre valores, direitos fundamentais, que não era o caso na época dele. Né? Então a gente fala de fato, valor e norma, a gente pensa, bom, valor, direito fundamental dá dentro do direito, você pode argumentar com base nos direitos fundamentais, então a teoria dele teria alguma aplicação. Mas o caminho que permite que os valores, por assim dizer, né,
sejam utilizados de maneira controlada dentro do direito, não é o do Miguel Reale. É um outro caminho Uhum, diferente que fez com que os valores fossem positivados. Então, parece que realmente o quadro teórico dele não muda o funcionamento do direito em si. uhum. Não influencia Interessante. diretamente o direito, né? A prática do direito. Sim. Como os Indo naturalistas mais, influenciam, né? aham, é. Indo mais além, a gente pode chegar também em assuntos que aí me apetecem bastante e que foram tema central da vida do Miguel Reale na sua filosofia, que é o problema da gnosiologia, né? Teoria do conhecimento. Não tem como não falar disso ao falarmos de Reale, né? E também aqui há diferenças, né, entre a teoria clássica da lei natural e a teoria tridimensional, ou enfim, a teoria de Reale. Só que aqui também a gente começa a entender como o Miguel Reale tenta fugir um pouquinho da influência neocantiana, né? Ou kantiana. Porque ele fala assim, olha, o meu criticismo, né, para se valer de um vocábulo bem kantiano, é um criticismo ontognosologico. Então ele nunca... É interessante, você falou que ele cria um terceiro mundo, que é o mundo da cultura, né? É o mundo do ser, o mundo do dever ser e o mundo do O ser mundo da enquanto dever cultura. ser. É. E aí você entende também por que, que ele fala em criticismo Ontognoseológico. ontognosiológico. O onto aí não está à toa. Quer designar uma força no ser, né, ou destacar o ser. Ele diz mais ou menos assim: de fato, o sujeito cognoscente até pode talhar o objeto. Aí o exemplo da cultura. Aí a gente pode ir até mais longe, uma comunidade de intérpretes, para citar, sei lá, Wittgenstein, não quero falar disso. Mas ele também não consegue rejeitar, e ele até de fato ele não rejeita, os aspectos metafísicos e também a priorísticos do objeto posto em cognição. Não sei se foi claro. Então, um exemplo que eu dou até num texto meu é mais ou menos assim. Do ponto de vista metafísico, se a gente der um salto abstrato e ontológico para estudar, pedras, né? O carvão e o diamante seriam a mesma coisa. Uhum. Categoria supra, pedra. É o gênero, só o gênero. Exato, é como se fosse um gênero. Uhum. Só que o diamante vale mais economicamente, porque há uma comunidade que imputa àquele objeto um valor, né? Ele é valorado com mais, como eu posso dizer? No caso aí, Olha, valor econômico, né? Economicamente ele é exato, valorado. economicamente, é que entra no campo axiológico do Reale também, né? Mas veja, ele nunca disse, o sujeito cognoscente pode mudar simplesmente o objeto. E aí isso descamba para várias áreas, né? Sexualidade, arte, história, e assim vai. Por isso que é um criticismo ontognosologico. E nesse ponto ele critica não só o Kant, como também o Hegel, né, que você O citou Hegel. na... eu separei aqui uma passagem, justamente a passagem que eu leria hoje, né, quando ele explica o que seria o tal criticismo ontognosologico. Ele fala assim, em contraste com o dualismo abstrato de Kant, olha como ele bate, né, e também com o monismo absoluto de Hegel, que supera a aporia só enquanto a destrói, o que se impõe é compreender a relação sujeito-objeto, ou transcendentalidade-experiência, em sua concreta inter-relação e funcionalidade. Desse modo, nem o a priori se esvazia e se exaure numa gnosiologia formal, nem se destrói no ato mesmo em que a gnosiologia se converte em ontologia, mas traduz antes a condição de uma prévia correlação necessariamente subjetiva-objetiva, consoante o que denomino ontognosiologia. Então, essa explicação dele é fundamental, né? É uma teoria dos valores, é uma independência epistêmica, da cultura, dentro de um plano metafísico, digamos assim, mas com limites, com temperamentos, né? Ó, não vamos dar uma de louco, eu não vou pegar o meu celular e faltar com a verdade. Só que aí a gente pode pensar também nas causalidades aristotélicas, né? Eu dei o exemplo da pedra, né? O diamante. Ele tem forma de diamante, tem conteúdo, substância de diamante, de carbono, sei lá o quê, mas o que importa aí é a causa final, né? Ele serve para enfeitar e por isso ele é valorado. E eu Então isso acho é que muito falta importante. no Reale um fundamento mesmo. Porque Sim, ele constrói-se em cima de outras filosofias e faz isso muito bem. E você percebe que ele tenta
tanto no direito quanto na questão da gnoseologia, encontrar a justa medida entre posições que são antagônicas, né, e que ele percebe que as duas posições têm algo de verdadeiro. Mas ele não Sim. encontra a justa medida por uma explicação substancial. Ele faz um arranjo, ele acopla as duas realidades e explica as coisas sempre das duas maneiras, né? Por exemplo, essa relação entre sujeito e objeto, né? Que de fato o homem não pode transformar o objeto no processo de conhecimento. Então ele pode conhecer o objeto, mas o objeto permanece o mesmo. Mas ao Isso. mesmo tempo surge na cultura uma modificação da compreensão acerca do objeto. E essa compreensão pode ser maior ou pior, melhor ou pior, né? E dependendo do modo como a sociedade como um todo compreende, como a cultura compreende, né, o objeto, esse objeto ele é valorado de maneira diferente. Então, você percebe que ele está tentando ao mesmo tempo conciliar os aspectos ontológicos, né? Equilibrar os aspectos ontológicos. Esse objeto de fato existe, de fato tem essas características, essas categorias. E o homem pode conhecer essas categorias, essas características. Mas a valoração passa por um processo mais sutil, né? Isso daí, eu acho que ele poderia... a solução para esse problema, né, no final das contas, é a epistemologia aristotélica tomista, né? Que é você perceber que você conhece a essência, mas os acidentes sempre permanecem, de algum modo, incompreensíveis, né? Você nunca compreende todos os acidentes de um objeto ao mesmo tempo. E, no final das contas, existem inúmeros paradoxos insuperáveis no conhecimento da matéria. Você não tem como... O paradoxo do movimento é um desses. Você não tem como resolver o paradoxo da flecha que precisa percorrer infinitos pontos. Em cada um dos pontos ela está perfeitamente estática, mas ela precisa percorrer infinitos pontos estáticos para chegar a algum lugar. Esses paradoxos pré-socráticos... Que é um acidente, né? Exato. Então, o lugar assim, em si. Eles não são resolvíveis, mas você consegue superá-los pelo conhecimento das essências, né? Que, sim, de algum modo, prescinde dos acidentes. E, ao mesmo tempo, quando você faz isso, bom, você tem graus de compreensão, né? E esses graus de compreensão, dentro do pensamento clássico, eles mudam dependendo do grau de virtude de quem compreende. De virtudes intelectuais e de virtudes morais. Então, você pode, por exemplo, traçar uma teoria... Mas aí está um problema, né? Aí é uma crítica sua. Minha também, ao Reale. Sim, concordo. Concordo. Era nisso que parece que o Reale poderia ter chegado, né? Caso tivesse algumas outras bases. Mas você poderia traçar uma crítica culturalista, por assim dizer, uma crítica ao culturalismo, dizendo que, bom, não é que os valores da sociedade... não existam. E não é que eles sejam diferentes, não é que as diversas sociedades têm valores diferentes. É que o fundamento para a percepção daquilo que é bom ou é mal varia de sociedade para sociedade. Por quê? Porque existem sociedades mais virtuosas e sociedades menos virtuosas. Então, a sociedade de pessoas mais virtuosas percebem a realidade de maneira mais adequada e, portanto, dizem que é bom aquilo que de fato é bom e dizem que é mal aquilo que de fato é mal. Então, o problema não é tanto no valor, né? Nem tanto na cultura, mas é na cultura enquanto fabricada, digamos assim, exato, montada livremente. Montada livremente. Peraí, eu acho... Peraí. Deu uma leve travada aqui, Rafael. Não sei se é a minha internet ou se é a sua. Se o pessoal puder comentar aí. Aqui deu uma travadinha. Vamos esperar voltar, aguardando o Cronge voltar ou a nossa conexão estabilizar. Voltou? Travou? Voltou? Acho que está voltando. Voltou? Voltou. Você estava explicando... travou aqui para mim no momento que você falava... que eu acrescentei algo mais ou menos assim, livremente fabricada, ou enfim. Isso. Mas já voltou ao normal? Está estabilizando. Eu já consigo ouvir sua voz bem, sem travar. Putz, que coisa, hein? Não, mas tá melhor. Tá melhor. A imagem está embaçada, mas o teu áudio tá bom. Uhum.
Bom, pois é exatamente isso, que assim, a sociedade, né, na busca do bem, ela cresce, né, cresce em virtude. Então ela percebe melhor os valores, entre aspas. Né? Ela percebe melhor aquilo que é bom e aquilo que é mal, e consegue julgar as coisas, portanto, com mais justiça, consegue dar a cada um o que é seu. Mas isso não é tanto um problema de valor, considerado É, abstratamente. é É um um problema problema humano. ontológico. É um problema ontológico, um É, problema humano. exato. Essa é a diferença. Talvez a mais nevrálgica diferença entre um e outro, né? E eu só percebi na live. Isso tudo que você falou é interessante. A teoria tridimensional do direito, ela pode explicar qualquer ordenamento. Pode. Qualquer um. Assim como a teoria pura do Kelsen. Só que ela não pode servir de sustentáculo necessariamente para o justo. Não. A teoria da lei natural, justamente por conta disso que você explicou agora, não só por isso, mas em resumo por tudo isso que você colocou, ela encara o valor como algo objetivo e externo ao sujeito cognoscente. Ou seja, ele existe de per si. Por exemplo, dignidade humana. Quero crer que o valor dignidade humana tende a imperar retoricamente, ou politicamente, eticamente, juridicamente, filosoficamente, como algo externo ao próprio sujeito cognoscente, e, portanto, um a priori nele mesmo. A teoria do valor, tal qual proposta por Reale, traz isso aí, é quase um historicismo do Bobbio. Né? É assim, uma assembleia se reúne e vota, é por isso que ele porque é fala legal. do Né? historicismo axiológico, né? Quer dizer, Isso. o historicismo axiológico foi o modo como ele É. conseguiu expressar da melhor maneira essa realidade que nós estamos colocando aqui, né? De que, de fato, existe a contingência, existe a mudança na vida humana, e, de fato, diversas sociedades têm concepções diferentes acerca dos valores. Mas o que ele não viu é que essas concepções diferentes não é tanto culpa dos valores, é antes culpa da sociedade. Então, claro, se toda e as sociedades sempre vão ser diferentes, não tem como você resolver esse problema, né? Só depois. Não, mas só um parênteses, a teoria da lei natural não ignora isso. Não ignora, Ela não não. ignora. Ela diz, Mas, olha, existem imanências que eu não vou criar, que uma é, assembleia vai decidir, que a relação condominial vai exato. decidir, para dar outro exemplo. Né? E por isso que na teoria da lei natural, clássica, você tem graus de concretude e graus de abstração do direito, né? Porque você tem Exatamente. o direito natural, que é aquele mais concreto, que é a manifestação mais clara da lei natural na vida de uma sociedade. Você tem Dar a cada um o que é seu. dar a cada um que é seu. Você tem o segundo e a Básico. divisão originária dos bens, das honrarias e dos poderes dentro de uma sociedade concreta, que você não pode Uhum. modificar sem destruir a sociedade. Né? E no segundo nível você tem algo mais concreto, né, que ainda não é o direito positivo, mas que são os segundos princípios do direito natural, né, que é como aquela sociedade específica resolve alguns problemas, o problema da propriedade, se a propriedade vai ser comunal, se ela vai ser individual, se ela vai ser familiar, enfim, isso não é de direito natural no sentido estrito, mas é direito natural em alguma medida. E depois você tem o Uhum. direito positivo. Então, na teoria É. da lei natural clássica, você tem esses diversos graus de concretude, abstração, e quanto mais específico, mais ele pode ser modificado sem prejuízo. Então, a teoria da lei natural, como coloca o próprio Strauss, do direito natural, é o próprio fundamento da teoria política, da ciência É. política. Né? Se você não compreende Uhum. o direito natural clássico, você não compreende a ciência política clássica. Porque você não compreende o modo como as sociedades se organizam e como em cada sociedade existe aquilo que permanece e aquilo que muda, e que isso não é necessariamente um problema. E que no final das contas o problema, voltando para o real, né, não é os valores, não é que diversas sociedades têm diversas concepções dos valores, por assim dizer, mas é que dependendo da qualidade moral das sociedades, e não é qualidade humana, ou seja, não é diferença de raça, não tem nada a ver com raça isso daqui. Mas a qualidade moral, a qualidade moral da população. Dependendo da qualidade moral, ela vai Uhum. perceber melhor ou pior os valores, por assim dizer, né, usando essa linguagem do real. Você não pode fundar uma boa sociedade com uma assembleia constituinte, né? Não pode. Não Nunca tem vai dar como. certo. Nunca vai dar certo. Nunca.
E aí o problema do positivismo, né? Diferentemente Exatamente. da teoria tridimensional, ele nega qualquer transcendente, mas trata a Constituição como a sua queridinha imanental, né? É. E aí você E aí, entende porque o Reale estava lutando e como o que ele fez foi grandioso, embora limitado. foi. Foi É, grandioso, é. embora limitado. E você sabe que eu estava até dando uma olhada hoje, para me preparando, né, para a live. A gente pensa em outras coisas e aí surgem outros assuntos. A live nunca sai como a gente planeja, né? No livro que a gente vai fazer desse ano, tem um autor, você deve conhecê-lo, chamado Francesco Viola. Conheço. E aí, justamente encampando o título geral da obra, que é Renascimento do Direito Natural no Brasil e no Mundo, ele escreveu um texto assim chamado Le tre rinascite del diritto naturale nel Novecento. Seria mais ou menos assim, os três renascimentos do direito natural no século XX. Sabe qual é o primeiro renascimento, segundo Viola? É o Reale? O... Não, não. Eu vou falar de trás para frente, tá? O Ah, terceiro seria um justnaturalismo católico, tá? Uma força da igreja, razão prática, direito natural. ah, O segundo seria é engraçado, o Tribunal de Exceção em Nuremberg, né? Que de fato um positivista não consegue explicar isso aí. Um tribunal de exceção, né? sim, sim. Que viola, digamos, a garantia do direito, do juiz natural, né? Ah, Garantia positivista. E o primeiro renascimento é o neocantismo jurídico, né? A fórmula de Radbruch, que até a gente comentou no grupo esses dias. ah, Esses autores da escola neocantista, eu ainda tenho muita vontade de lê-los a fundo, sabe? Acho que hoje, se eu fizesse um livro de história do direito, eu faria uma história do neocantismo. Tenho vontade de escrever algo nesse sentido. Porque eu ainda não consegui entender no que consiste essa diferença, afinal de contas, entre ser e dever ser. Como que eles estancam isso aí, né? Talvez chegue nesse ponto, olha, a gente não é positivista porque a gente reconhece os valores, só que quando se trata de dever ser, a gente não tem valores, né? Você estuda uma coisa lá e outra cá. Talvez seja isso. Eu entendo que é isso. E aí aquelas fórmulas que a gente escuta por aí, é jurídico, mas não é justo. Ou é justo, mas não é jurídico, né? Eu acho que isso tem a ver tem, eu é uma fico pensando. influência, talvez tenha a ver com isso. Não sei, não tenho certeza do que eu estou falando, é uma hipótese. Enfim, mas dos três pontos centrais da live de hoje, né, quais sejam? Primeiro, contexto. Segundo, a atividade judicante, a atividade prática versus a parte Outra acadêmica. teoria tridimensional, é. É, e a terceira, que é essa agora, que eu acho que é a mais. Enfim, das três, eu acho que essa última que a gente talhou agora é a mais evidente mesmo, né? A, a diferença gnosiológica e também a diferença de tratamento do valor e da cultura, né? Uhum. Como cada teoria encara esse campo, eu não queria chamá-lo científico, mas enfim, esse campo objetal, vamos colocar assim, melhor. Alguma outra, será que tem uma quarta hipótese aí? Ou a gente já começa a caminhar Não, pelo para menos os é finalmente? tudo que eu consigo ver. São assim, são os pontos principais mesmo, né? São os pontos. Eu digo assim, com tudo que você disse, você está satisfeito. Porque eu tenho medo de, eventualmente, a gente está Não, chegando perto de uma hora de live, eu só queria saber se você ficou satisfeito com as suas colocações. Porque eu hoje, sem querer bajulá-lo, eu vou embora mais seguro, ou já tendo mais hipóteses, né, dessas essa diferença. diferenças. Sim, sim. É. O que confirma a ideia segundo a qual não é uma redundância inútil, né? São Não, diferentes. não é uma redundância inútil, são diferentes. Agora, Sim, sim. ao que me parece, o direito natural supera substancialmente Ah, a teoria sim. do Reale. Me dói dizer isso, mas hoje eu sou fã do Miguel Reale. Eu já li tudo, mas tudo mesmo. Só que aí depois que eu conheci a teoria da lei natural, aí não teve jeito. É um caminho sem volta, né? Não É, sei eu se você também sente isso. concordo. Depois que eu li Villê, Aristóteles e toda a turma, não tem jeito. Eu acho que o ponto de virada para mim foi o Villê. É, e depois você vai, pelo menos o Villê, eu acho que de todos os autores do século passado que trataram da lei natural, ele é um dos mais radicais, por assim dizer, né? Ele, Você sabe? Pode falar. Depois eu te dar uma nota ele se coloca curiosa sobre o contra Villê. ele se coloca contra os direitos humanos, ele se coloca contra, quer dizer, porque os direitos humanos
É um problema complicado dentro do direito É um natural. O tema muito direito caro a nós. O problema é é, que ele foi apropriado por um setor da sinistra muito chata. é. Esse é o ponto. E aí ele foi dado um fundamento inadequado, né? Então é É. compreensível a revolta dele contra os direitos humanos. Mas eu acho assim, o Villei, especialmente no Formação do Pensamento Jurídico, para mim, se não for o melhor, é o segundo melhor livro dele, só talvez perdendo ali por questões em Que é o torno de mais fino. disciplina. É, Eu que é o tenho mais duas fino. perguntas para você. Uma pergunta e uma consideração sobre o Villet, mas pode terminar. Eu acho que Curiosidades. o trabalho dele, o grande trabalho dele é mostrar para você como o pensamento justnaturalista clássico é realmente diferente do pensamento contemporâneo. Né? Uhum. Ele traça ali, pelo menos desde dos franciscanos, o pensamento de direito subjetivo. Né? Eu não vou nem dizendo que eu concordo com todas as considerações dele, mas ele mostra como as duas coisas são diferentes. E depois que você percebe como são diferentes, você consegue fazer algumas conciliações, mais do que ele. Né? Que é o que vários Perfeito. pensadores depois dele fazem. Aqui achei, estavam separados. Desculpa ter me levantado, eu estava prestando atenção, tá? É que eu estava Não, olhando não, não. os livros aqui, eu ia pegar os dois que você citou. Aí eu tenho uma pergunta, queria saber a tua opinião. Obviamente você já leu então, Já, já. e eu não sei se. É que a gente lê e acaba esquecendo algumas coisas. Mas eu não Uhum. sei se você se lembra, e até para citar o nosso amigo aqui, é Guilherme, o nome dele, que vai tentar aproximar Kant de Tomás. É o Gustavo França. Gustavo França, me desculpe, eu não vou mais esquecer. Mas aqui, eu não sei se você se lembra, neste primeiro, o menor, tá? Do Uhum. Villet, ele aproxima Tomás e Kant no criticismo. Você se lembra disso? Ele Não, não me sugere essa lembro. hipótese. É mesmo? Eu vou tentar. Eu vou tentar achar. Me dá a página depois pra eu conferir. Tô. Vai estar vai tá na primeira metade da obra, isso eu tenho certeza. Eu acho que vai estar no segundo ou no terceiro capítulo. Vamos fazer o seguinte, eu te mostro depois da live, quando eu Pois encontrá-la. ótimo, pois ótimo. Quando ele fala de. Ele faz até um jargão assim, para definir Kant, ele fala de saber, né? Não é nem saber, é saber, né? Mostrando a, a proposta gnoseológica do Kant. Uhum. Mas eu vou encontrar aqui a parte que ele aproxima o criticismo de um e de outro. Ele fala, ó, Tomás já teve um criticismo muito antes de Kant. Ele fala assim, não ipsis literis, mas algo mais ou menos assim. Ah, Agora, nesse aqui tem uma coisa interessante, que é um livraço, né? é um livraço. Né? Eu não sei se você já viu uma live que eu fiz aqui com o Marcos Boeira, Não. que é o Marcos Boeira é assim, no Brasil talvez seja o estudioso mais preparado, talvez seja injusta a minha colocação, mas um estudioso muito preparado em Soares, né? Sim, Francisco sim. Soares. E ele me prometeu um texto para a segunda edição do livro para bater muito forte no Villet. Ele diz que Ah, tudo que o Villet diz aqui sobre Soares está equivocado. isso daí eu Sabia já tinha disso? ouvido falar. Eu já tinha ouvido É falar disso mesmo? daí. É, Porque o Villet deixa entender que Soares acabou com o tomismo na Europa, né? o Villet pega a neoescolástica e joga pelo ralo. E o Marcos Escolástica Bueira fala, herética. não, não é bem assim, não é bem assim. Interessante, né? Mas eu acho que esse lado crítico do Villet, esse lado meio. Você vê que os escritos dele são escritos muito calorosos, né? Ele se Esse aqui coloca muito. então, Esse daí, então, nossa, esse daí, o Questões, ele só perde em crítica, em vigor de crítica, para aquele. O que são direitos naturais, alguma coisa assim, direitos humanos. O livro é praticamente eu tô para dizer uma confissão, mas não é uma confissão, é um desabafo. É praticamente um desabafo. Mas o que eu acho interessante do Villet é que, talvez por ênfase retórica, ele consegue mostrar muito bem a distinção entre o pensamento, entre os fundamentos do pensamento moderno e os fundamentos do é, pensamento justnaturalista clássico. Né? E claro, sim, obviamente algumas coisas se perdem ali, né? Mas nessa ênfase retórica. Mas essa ênfase retórica é muito importante para entender exatamente o ponto que nós tratamos aqui, porque sem entender que o pensamento clássico não se constrói sobre a base ser e dever ser, o que, se você passar na faculdade, isso, direito e direitos humanos, né? Se você passar na faculdade, dependendo do professor que você tiver, você vai ficar imaginando que Platão e Aristóteles também confabulavam um mundo ideal. E que a política é um projeto utópico de governo. Você pode
facilmente acreditar Ficou nisso. ideológico, né? Exato. E aí, aqueles reducionismos, assim, né? Ou aqueles slogans, né? Ah, Platão comunista, Platão comunista, ou Platão esse tipo de totalitário. coisa. É, É. Então, o Villet tem esse papel de crítico, de distinguir bem as coisas, e pelo menos para mim foi um abrir os olhos. Depois eu li muita coisa e acabou moderando mais, mas ele é um autor muito, muito bom para começar. Muito, e eu tô até tava batendo os olhos aqui, me deu certa nostalgia. Quando ele critica o que se diz de ciência hoje em dia, eu fico quase como um torcedor, assim, sabe? Eu não gosto disso, mas eu falo, nossa, que ele acertou com tudo, acertou em cheio. Bom, Cronge, eu acho que uma horinha de É live isso, tá né? ótimo, né? Eu não quero tomar Tá o teu tempo. Eu gostei bastante, foi uma experiência enriquecedora. É uma discussão que eu, por exemplo, nunca tive na academia, né? Não vejo esse tipo de discussão por aí. Queria te agradecer pelo convite e, claro, passar a palavra para eventuais considerações que você às vezes tenha separado aí e não deu tempo. Fique à vontade. Bom, eu também gostei muito, foi uma experiência muito enriquecedora para nós dois, e espero que tenhamos Muito. outras oportunidades, né, de conversar. Tá, é só me convidar, estou à disposição. Então, Eu já te pronto, convidei para combinado. essa. Então eu fico aguardando a Bom, próxima. Pode agora ser eu tô em assim? dívida. Quando você pensar num tema que te interessar, fala comigo e a gente marca. Aí na tua Perfeito, conta, pode ser? Você me perfeito. autoriza a publicar este vídeo aqui À no vontade, Instagram e no YouTube? à vontade, por favor. Ah, joia, então. Perfeito. Cronge, um forte abraço, eu te desejo boa noite. E agora eu vou assistir uma live do Marcos Boeira com... Esqueci o nome dele, rapaz. Procurei, é um cara muito bom. Vou procurar, eu sigo aqui, o Marcos deve Mas muito bom aparecer. mesmo. Você conhece, certeza. É isso aí, pessoal. Boa noite, obrigado para quem ficou aí. A gente chegou a bater 25, 23, todo mundo acompanhou forte aí. Tchau, pessoal, até mais. Vou fechar, tá? Tá Obrigado, bom, viu, tchau, Rafael? tchau. Abração. Até. Tchau.